Olá, meus queridos irmãos, paz e graça a todos. De volta com a série Ressurreição do Corpo ou do Espírito. Eu sou Fernando Pereira Batista. Sejam todos bem-vindos ao canal. Yahushua reina para sempre. Esse nome Yahushua, muitos irmãos perguntam por que eu dei esse nome Yahushua. É porque é um nome que foi encontrado entre os livros antigos da Bíblia, chamada Bíblia de Jerusalém, e da língua europeia, a língua europeia da antiguidade, que eles falavam através do Yiddish, que se aproximava do hebraico e do aramaico falado pelos hebreus, segundo a carne, também falado por Jesus de Nazaré. E o Yiddish foi revelado através dos livros antigos, das terras ali da Etiópia, da Palestina. E quando houve muitas guerras dos bárbaros, muitos se espalharam pela Europa e levaram o nome de judeu. Judeu, por que judeu? Esses judeus que nós conhecemos hoje, eles se espalharam para a Europa e deram o nome dele de judeus porque eles acreditavam na existência de Deus. E eles, depois de muito tempo, foi chamado de sionistas. E eles teve acesso a esses livros que estavam lá no Oriente Médio, e eles começaram a ler, entender mais por eles acreditar em Deus. Então eles foi buscando ali o hebraico, o aramaico, por isso eles tentam fazer uma cópia daquilo que os hebreus segundo a carne fazia, e eles acham que isso deu certo. A religião chamada judaica, a mesma começou com uma ideia de uma religião. Mas este não é um assunto relevante. A gente vai ter muito tempo, muitos vídeos para estar falando sobre estes judeus atuais de hoje, que está lá na terra chamada Israel. Eu tenho uma história completa desses homens que foram chamados judeus e judias. Desde a Primeira Guerra, desde Hitler, a gente tem muita história aqui no canal Yahushua reina para sempre, e vocês vão aprender e vai se surpreender. Mas este não é um assunto relevante. Eu estou falando isso porque o nome Yahushua era um nome que estes europeus conseguiram pelo Yiddish. E Oswaldo Aranha, dominado um judeu, também porque acreditava em Deus, ele se endereçou ao Oriente Médio com o intuito de ajuntar esses europeus de pele branca. Eu estou falando isso, não é de nada de branco, de negro, de pele, de cor de pele, não. Eu estou falando para que os irmãos entendam. Esses europeus, eles tiveram uma oportunidade pela ONU de ser colocado no lugar que estava os hebreus, no lugar dos acontecimentos históricos, bíblicos, e eles, pela ONU, por esta instituição chamada ONU, levaram eles ali para a terra chamada Israel, e ali eles se dominaram os verdadeiros judeus da Bíblia. E, na verdade, o historiador sabe que eles são Askenazi. O que é Askenazes? Askenazes, eles mesmos já falam e confirmam isso. Já conversei com um deles, judeu, e eles se denominam Askenazi. Askenazi é uma civilização europeia que migrou para o Oriente Médio. Pasmem vocês.
E Oswaldo Aranha, em 1948, ajudou esses europeus a direcionar a terra chamada Israel. Por eles ter os livros achados ali no Oriente Médio, eles copiaram e copiam até hoje aquilo que os verdadeiros hebreus na carne, segundo a carne, faziam. As festas, tinha o tabernáculo, o candelabro, a arca. Então eles imitam aquilo e dizem que eles são os judeus da Bíblia. E na realidade, biblicamente falando, segundo a Bíblia, eles são askenazi, eles são filhos de Deus, o espírito deles está perfeito, mas eles fazem parte de uma religião criada por eles mesmos. Meus queridos irmãos, ressurreição do corpo do espírito, sejam todos bem-vindos. Agradeço a quase 90 irmãos inscritos nesse canal. É uma série que eu preciso percorrer muitos capítulos e versículos falando espiritualmente para nós entender. O vídeo foi interrompido, esta é a sexta parte. O vídeo foi interrompido, mas vamos dar continuidade a esse ensinamento e depois, quando eu terminar esse ensinamento, eu quero trazer outro ensino, outro conhecimento em cima desse ensinamento, mas com outro tema que é muito falado dentro das religiões. Aí também que é polêmico nas religiões, aonde os queridos irmãos estão em cima do muro, estão sendo enganados, ludibriados com estas falácias de ensinamento, porque os irmãos não estão tendo entendimento. Então, eu parei lendo o capítulo 12 de Efésios, capítulo 2, versículo, e falei que ia ler o versículo 6, eu quero chamar vossas atenções, que diz assim, Efésios, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, na série do Apocalipse agora está revelado o mistério, eu falei que era uma província que estava ali, próximo de Roma, ali onde estava as 7 igrejas, chamadas as 7 igrejas da Ásia, eram províncias romanas. E Éfeso, dentro dessas províncias, era a capital, e ali estava aqueles que eram chamados de aqueles que acreditavam em vários deuses, né? É chamado hoje na língua portuguesa o politeísmo, a crença em vários deuses. E Paulo teve muitas histórias de Paulo nessa cidade. E Paulo, nós conhecemos, foi revelado para ele o cumprimento daquilo que Deus tinha falado através dos profetas aos judeus, e o apóstolo Paulo foi um cumprimento para os gentios. Você está entendendo? É como se fosse que Jesus veio cumprir a lei e o apóstolo Paulo cumpriu as profecias para os gentios. Olha só, Efésios capítulo 2, versículo 6 diz assim, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, vírgula, em Cristo Jesus, ponto de interrogação, ponto final. E o apóstolo é bem claro em dizer, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí o versículo 7, ele diz que tudo aquilo que nós lemos aqui no capítulo 2, ele diz que aconteceu com eles, não irá acontecer com nós, com eles lá. Essa palavra nós, temos que ter muito cuidado quando nós lemos hoje, até os dias de hoje na Bíblia, era o tempo deles, a geração deles. Então, por isso que nós acreditamos que as profecias estão cumpridas, porque nós lemos com entendimento, com atenção, com humildade, para não fazer interpretação própria, interpretar do meu jeito, do jeito que eu quero.
ele diz aqui no capítulo 2 que tudo que Yahushua de Nazaré fez, que o próprio Deus fez, naqueles acontecimentos históricos, que foi a história genuína, foi para mostrar e ficar para os séculos vindouros, a palavra vindouro, séculos futuros que viriam, gerações, mais gerações, e todas as gerações saberiam que houve um Salvador deles. Houve um homem que era o próprio Deus, 100% homem encarnado, que veio perdoar os pecados deles, tirar o pecado deles, derramar o sangue sobre eles, e que todas as gerações, os meus filhos, filhos dos meus filhos, saberiam que Jesus veio e perdoou eles e perdoou os seus pecados. Por isso, versículo 1, ele diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, quando ele começa a escrever, ele diz que eles já estavam, aquele de Adão, até o madeiro. O apóstolo Paulo diz que eles já estavam mortos. E eu falei que nós temos que entender essa palavra morte. Existiu 3 mortes para nós entender. A primeira morte, chamada espiritual. Com a morte espiritual seguiu-se a morte física. Eu posso ter errado lá no outro vídeo, mas a gente vai corrigindo aqui. Então veio a morte espiritual, em sequência veio a morte física ou a morte biológica, essa que nós morremos e voltamos ao pó. E depois veio a morte eterna, que é a morte total de Deus total, eliminação total. Então nós temos 3 mortes: morte espiritual, morte física e morte eterna. Então vamos aqui pela pista, vamos entrar na pista do conhecimento espiritual para nós entender a ressurreição do corpo ou do espírito. Ele diz que eles estavam vivos. Eu li o capítulo 11 de João, versículo 25, que Jesus, naquele momento da ressurreição de Lázaro, aquela ressurreição foi uma ressurreição corporal. E aí os preteristas parciais, os irmãos do sistema religioso, dizem que a Bíblia fala da ressurreição do corpo, que eles irão ressuscitar também como Lázaro ressuscitou, como o jovem de Naim, o filho da jovem de Naim, da cidade de Denaim, e que a ressurreição corporal é bíblica e que eles vão ter não esse mesmo corpo, mas esse corpo vai ser transformado em um corpo de glória. E tem base bíblica, eles dizem para isso. E eu vou mostrar a vocês qual é a base bíblica que eles têm, que eles falam, para nós ver se é isso mesmo, para nós tirar essas dúvidas. Então, meus queridos irmãos, a morte espiritual é a morte que separou o homem de Deus. Deus saiu do homem. A morte espiritual é que o Espírito de Deus deixou o espírito humano. Preste bem atenção. A morte espiritual é que o espírito com E maiúsculo, o próprio Deus, deixou o espírito humano com E minúsculo. Então, depois que o homem peca, ele passa a ser o quê, Fernando? Alma vivente. Ele não morreu no outro dia ou naquele momento. Ele levou quase 930 dias para morrer, porque Deus quis assim, porque Deus, através dos anos que eles viviam antes do dilúvio, não só Adão, mas toda a família dele, os filhos dele, Matusalém, eles tinham eternidade. Então Deus
estava mostrando que eles eram perfeitos, por isso que eles viviam muitos anos e anos e anos, 500, 300, 200, 500, 600, 969 anos, Matusalém. Então Deus mostrou que aquela morte que ele estava falando era a morte, era a separação dele com o espírito humano. E quando o homem passa a ser alma vivente, depois que Deus sai, que eles abrem os olhos, que a natureza humana entra, que ali é a natureza humana, ali foi a mente humana, a astúcia, foi a mente de Eva, a serpente é bem entendido, o apóstolo Paulo disse que assim como a serpente com a sua astúcia, então a astúcia está ligado a seres humanos racionais e não irracionais. Então, não foi uma serpente que devora, que se alimenta de inseto. Essa daí física, não foi. Então, nós temos 3 mortes. Espiritual, a morte que o homem separou de Deus. Temos a morte física, que veio em sequência da morte espiritual, essa biológica, que voltamos ao pó da terra, e a morte eterna é a morte da eliminação, que aqueles seriam eliminados totalmente, extintos totalmente de Deus. E aí nós temos que explicar também o que foi extinto, o que foi eliminado, qual foi essa terceira morte aqui que eu estou falando, a morte eterna. Essa morte eterna, você pode estar indo no canal Luzes da Graça, que o nosso querido irmão Paulo tem essa sabedoria de Deus para passar para os irmãos. Eu não vou entrar porque vai ficar muito maior esse vídeo, mas a morte eterna foi a sentença da alma humana. A alma foi extinta. E lá você vai entender, lá no canal Luzes da Graça. Então, nós aqui vamos somando junto esse conhecimento. E quando essa morte espiritual, vamos ficar aqui na morte espiritual, para nós já fazer essa conclusão, 17 minutinhos já. Depois que o homem ele é espiritual, ele passa agora a ser físico, então ele morre para Deus. Não morre biologicamente, ele vai morrer biologicamente, a morte física, que é a segunda morte, de quase 1000 anos. Então, Deus não mentiu, como os céticos falam. Deus mentiu porque Adão não morreu. Não, que os céticos têm que entender, os ateus, que Deus estava falando de uma forma, de uma linguagem espiritual, a linguagem dele. Como ele disse, meu pensamento, Isaías, não são seus pensamentos, os meus caminhos não são seus caminhos, e Deus é espírito, meus irmãos. Então, Deus, da mesma forma que o homem foi feito corpo, foi feito corpo, espírito e alma, ou corpo, alma, espírito, ele, o próprio Deus, também é assim. Então nós vamos entendendo, encaixando aqui as pecinhas. Então, depois que ele morre espiritualmente, ele entra no estado de condenação. Quem entra no estado de condenação? Os sentimentos humanos. Os sentimentos humanos, que era chamada de alma. A alma estava no sentimento e o sentimento na alma. E eu aprendi também que o espírito tinha sentimento. Até então eu acreditava que era só a carne que tinha sentimento, mas o espírito tem sentimento. E olha só como isso é interessante, meus queridos irmãos. Adão era perfeito, era um espírito perfeito.
Ele era o espírito perfeito. E a alma estava junta com o espírito e ele peca. Quem peca? Sentimento. Eva peca, sentimento. Então, a manifestação veio do espírito para a alma. A alma manifestou, a alma pecou. E quando a alma peca, o espírito passa a ser escravo da alma. E o homem morre espiritualmente para quem? Para o ser humano? Não, ele morreu para Deus, porque Deus viu o espírito sendo julgado, condenado pela vida do corpo. Então agora, depois do pecado, ele precisava em vida ressuscitar. Por isso que o título diz ressurreição do corpo ou da alma. Esse é o tema. Ele precisava de uma ressurreição, voltar para Deus em vida. Eles estavam todos mortos em seus delitos e pecado, como diz o apóstolo Paulo. Eles estavam com ofensa, eles estavam todos mortos em ofensas e pecados e delitos. Mas só que esta ressurreição, ela só aconteceria com a chegada de Yahushua, de Jesus de Nazaré. Quando ele chegasse a este mundo, o próprio Deus encarnado, e aqueles que acreditassem nele, eles iam ressuscitar em vida. Acreditassem em suas palavras. Quando eles se converteram, como usa aqui o termo, se converteram, foram cristãos, falando assim para os irmãos entendendo português Brasil, aceitaram a mensagem do Messias, acreditaram no Messias, deixaram a religião judaica, deixaram a lei mosaica e acreditaram naquele que veio cumprir a lei, eles ressuscitaram. E antes, Fernando, de Yahushua vir, eles ressuscitavam em vida ou não? Eles não ressuscitavam. É aí que entra o grande momento. Eles estavam vivos, Abraão, Isaac, Jacó, aquela civilização. Então não tinha ali aquele que ressuscitou, que foi a primícia da ressurreição. Então, eles vivos não tinha como, era impossível eles ressuscitar em vida. Eles tinham entendimento de Deus. Deus entrava e saía do coração, da mente, da alma. Mas Deus não habitava ali totalmente. Deus não estava. Porque no pecado de Adão, Deus se ausentou. Deus deixou a sua habitação, que era o jardim de Deus. E tudo no momento passa a ser físico, o pecado entra, o homem traz a maldição, a terra se torna física e era impossível eles ressuscitarem em vida. Só poderia ressuscitar em vida com a vinda do Messias, para os irmãos entender. E, Fernando, e quando eles morriam biologicamente? Eles já estavam mortos espiritualmente. E quando eles morriam fisicamente, biologicamente, porque eles já estavam mortos com a ofensa, com o pecado de Adão, espiritualmente, vivos, espiritualmente mortos. E quando eles morriam biologicamente, ia para o túmulo, o que acontecia? A alma, o sentimento,
ficava em uma prisão, no túmulo, num lugar perto do corpo, aguardando a vinda do Messias e a morte, a vinda e a morte do Messias, para que aquele espírito fosse tirado daquela condição de morrer vivos, já estavam morrer vivos espiritualmente. Isso é um pouco difícil. Morriam vivos espiritualmente, morriam vivos, mortos espiritualmente. Tá vendo como é difícil? Morriam biologicamente, mortos espiritualmente, e tinham que esperar o juízo para Yahushua vir ressuscitar eles. Você está vendo como isso é maravilhoso? Por isso que quando Yahushua veio, o apóstolo Paulo, ele foi bem claro em dizer, ele falou em duas ressurreições, não o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falou dessa ressurreição, ele disse, e nos ressuscitou, versículo 6 do capítulo 2, juntamente com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, aqui, quando ele diz isso aos crentes de Éfeso, aos irmãos em Éfeso, ele está dizendo que aqui Yahushua já tinha ressuscitado. Então, no momento que eles creram em Yahushua, em vida, estavam vivendo ali, e Yahushua ressuscitou, Jesus ressuscitou, eles também, daquela morte espiritual, eles também ressuscitaram, porém, continuaram até o juízo com a ofensa. A ofensa só seria tirada, a ofensa de Adão só seria tirada no juízo final. Abra vossa Bíblia no livro do Apocalipse, na visão de João na ilha de Patmos. Olha aqui que ele vai falar sobre a ressurreição. Aqui tem um equívoco da religião e da ressurreição corporal também. Olha só o que diz isso aqui, meus irmãos. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Vamos ler aqui para nós entender na visão, na ilha de Patmos, que Deus deu ao seu servo João. Olha isso aqui. O versículo de número 6 diz assim. Não, vamos ler do versículo 5, porque nós estamos falando da ressurreição do corpo e do espírito, para nós ter um perfeito entendimento, categoricamente falando. E diz assim: mas os outros mortos, Apocalipse capítulo 20, versículo 6, mas os outros mortos não reviveram, vírgula, até que os 1000 anos se acabaram. Ponto final. Esta é a primeira ressurreição. Então, está se falando da primeira ressurreição. Qual foi, Fernando, a primeira ressurreição? A primeira ressurreição, na visão de João na ilha de Patmos, é esta ressurreição que eu estou ensinando aos irmãos do canal Yahushua reina para sempre. A primeira ressurreição é aquela ressurreição que o apóstolo Paulo estava falando em Efésios capítulo 2, é aquela ressurreição que Nicodemos foi ter com Yahushua à noite, é aquela ressurreição que quando Yahushua veio, cumprir a lei. Esta é a primeira ressurreição em vida. E João, Deus deu a ele essa visão. Ele diz que agora ele vai para os mortos
Olha só, isso é muito profundo. Preste bem atenção para que os irmãos não fiquem confundidos. Ele diz, versículo 5, mas os outros mortos não reviveram. Ele está dizendo, Fernando, me explique esse negócio aí, esse papiro. Quais são esses outros mortos que João está falando na visão da ilha de Pátimo? Esses mortos que não reviveram eram aqueles que foram mortos na morte espiritual de Adão. Era aqueles, todos eles, os filhos de Adão. Vocês estão entendendo, amado? Estes até o madeiro, eles não ressuscitaram. E esse 1000 anos, ele significa enquanto eu viver, porque vida eterna, meus irmãos, vida eterna na Bíblia é um período de tempo. É um período de tempo, por isso esse número 1000, porque esse número 1000 não pode ser entendido de uma forma literal. Ele é um número simbólico. Então, aqueles mortos, Abraão, Isaac, Jacó, aqueles que morreram na morte, que estavam mortos mesmo biologicamente, morreram biologicamente e estavam mortos enquanto viveram a vida do corpo, enquanto estavam vivos na carne. Morreram biologicamente, estes não participaram da primeira ressurreição, que era a ressurreição em vida. Você está entendendo, amado? E quem eram esses que participaram? Aqueles que estavam no tempo de Yahushua de Nazaré, que viu Jesus, viu ele, viu a carne, viu os dias dele, a geração dele, os fariseus, os escribas, aqueles que estavam lá. Segundo a história, as 2 tribos estavam lá de Judá, a de Benjamim. Estes mortos do antigo pacto, ele está falando aqui para nós entender. Esses que não reviveram, esses que não participaram da primeira ressurreição, já eram aqueles que estavam mortos biologicamente, estavam esperando o juízo. Porque só no juízo de Deus sobre Jerusalém, eles iam ressuscitar. Quem ia ressuscitar, Fernando? Era o corpus dele? Quem ia ressuscitar? Era uma ressurreição corporal? Não. Esta ressurreição desses que não fizeram parte da primeira ressurreição era a ressurreição dos espíritos que estavam presos na sepultura. Como diz o nosso querido irmão Paulo, estava no lugar intermediário, porque ainda não existia os seios de Abraão. Dá para entender? Estava ali próximo do pó. Morreram na morte espiritual de Adão e morreram também fisicamente. Estes não participaram da primeira ressurreição. É um pouco difícil para nós entender, mas nós vamos entendendo. Por isso, ressurreição do corpo e do espírito. E quem participou da primeira ressurreição? Quem participou da primeira ressurreição, nada mais, nada menos, foi aqueles que viram Jesus, os apóstolos, aqueles que creram quando ele veio a este mundo, e acreditaram nele, que ele era o Messias. E quando ele morreu biologicamente, aquele corpo foi para a sepultura, a alma. O corpo de Jesus, ele morre fisicamente. Você está entendendo, amado? E quando ele ressuscita, o Espírito ressuscita
aqueles que estavam ali estavam mortos-vivos. É como fosse o filme de Hollywood que eles fizeram, que é uma fantasia da Calçada da Fama. Estavam ali mortos-vivos. Você viu aqueles filmes lá do zumbi, aqueles homens, né? Que é um fictício. Aqueles homens, tudo, aquele corpo físico, que todo mundo corre e eles não morrem, atira e solta pedaço para cá, pedaço para lá. Aquilo ali era a ofensa. Não era daquela forma, né? Lógico que ali é um filme. Mas aqueles que estavam no tempo de Jesus, que viu Jesus ali, em Jerusalém, na Palestina, não é que eles estavam com corpos como os zumbis. Mas eu estou fazendo aqui uma ilustração. Estavam vivos, mas estavam mortos. É como fosse os zumbis, os homens zumbis. Por causa da ofensa de Adão. Por causa que Adão matou eles espiritualmente. Eles estavam vivos, mas ao mesmo tempo estavam mortos espiritualmente. Você está entendendo esse entendimento da ressurreição do corpo ou do espírito? Então, quando Hollywood faz o filme, os zumbis, eles estão mostrando que eles estão entendendo, estão acreditando. Eles estavam mortos com ofensa, mas no momento que Jesus de Nazaré ressuscita, eles passam a ressuscitar vivos. E aqueles zumbis, os irmãos estão entendendo? Eu estou fazendo aqui uma ilustração. Aqueles homens zumbis, isso não é literal, viu, irmãos? É um símbolo, uma figura de linguagem. Senão daqui a pouco os irmãos vão falar, pô, o Fernando está falando só bobagem, enchendo a história de carochinha. A história não é uma ilustração para que os irmãos entendam. Ressurreição em vida e ressurreição em morte biológica e ressurreição em vida e mortos espiritualmente por Adão. Então, aqueles zumbis eram os hebreus, vivos, sem entrar na morte biológica, com os corpos abatidos. Quando eles ressuscitam, aqueles zumbis ainda vai ter alguma deformação no corpo, porque a ofensa continua. Mas eles ressuscitam. Por que eles ressuscitam, Fernando? Porque no momento que se eles morressem depois de participar dessa primeira ressurreição, se aqueles zumbis morressem, estou falando aqui para os irmãos entenderem, se eles morressem biologicamente, eles não iam mais participar agora do que, Fernando? Da segunda morte. Eles não iam estar mais separados eternamente de Deus. Poderia até morrer zumbi com o corpo ofendido, porque não tinha chegado o juízo. Mas eles não iam entrar no estado da morte chamada a terceira, que eu falei, a morte eterna, a condenação, a sentença da alma. Você está entendendo como é maravilhoso, meus irmãos? E ele diz, versículo 6, aqui já para terminar, para não ficar muito extenso o vídeo. Ele diz, versículo 6, para concluir isso, bem-aventurado, o perfeito, palavra santo, aquele que tem a parte na primeira ressurreição, sobre estes não tem o poder da segunda morte, mas serão sacerdote de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então, eles reinaram quando Jesus morreu. Quando Jesus morreu e ressuscitou, eles ressuscitam em vida e
quando eles passam a ressuscitar em vida, eles passam a reinar sobre a terra até as suas mortes biológicas, que é o significado simbólico de 1000 anos. Eles reinaram em vida, foram sacerdotes e reis, diz a Bíblia, não é eu, Fernando, que estou dizendo. Os zumbis poderiam ter morrido, mas não iam participar da segunda morte. Não iam participar da segunda morte. Os irmãos estão entendendo? Então, meus queridos irmãos, um abraço a todos. Daqui a pouco eu volto de novo. Vou continuar. Eu não sei se vai chegar a 10 partes, mas vamos continuar com essa pérola da graça. Tá bom? Um abraço a todos. Fico por aqui para o vídeo ficar muito maior. Tô indo. Daqui a pouco eu volto. Paz e graça a todos.